E que você possa repetir comigo assim: Paula, eu te abençoo. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, Paula. Amém. Boa noite, como vocês estão? Estão felizes? Sempre que eu ministro aqui, eu esqueço de vir de sandália alta, né, gente? Aí esse negócio que me esconde. É sempre um desafio, sabe? Estar aqui. E eu estava falando com o pastor, eu falei assim: pastor, o tema é generosidade mesmo? Né? Anteriormente eu ministrei aqui, falando sobre generosidade, e eu trouxe para vocês a diferença da caridade e da generosidade, né? Então, naquela ocasião, nós estávamos falando sobre a caridade ser aquilo que nós damos, aquilo que está nos sobrando, né? Caridade é eu pegar aquilo que me sobra e eu entregar para o meu irmão. Mas a generosidade, na ocasião, falei para vocês que é a gente dar ao nosso irmão aquilo que ele precisa. Ainda quando Deus pede para que a gente entregue ao nosso próximo aquilo que nem mesmo nós, né, tivemos. Então, nós falamos sobre isso. E hoje eu fui surpreendida por algumas palavras, né, de Deus. E eu falei para Deus: Senhor, o que mais nós vamos falar sobre generosidade? E tudo que eu olhava na Bíblia era generosidade, né? E eu fui lendo vários textos e várias coisas foram me saltando aos olhos, e eu entendi que tudo que Deus fez e colocou na palavra dele, para mim e para você, é generosidade, né? Então, ele, aquele a quem é dono de todas as coisas, ele escreve a palavra e ele inspira a palavra. E quando os meus olhos hoje olharam para vários textos, eu percebi que tudo que está aqui é generosidade de Deus para mim e para você. Amém? Então, a gente vai ler rapidinho aí Provérbios 11, 24. O pastor falou algo aí bem próximo desse texto de Provérbios. Provérbios 11, 24, ele vai falar assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E aí eu fiz uma pergunta para Deus: Deus, o que é riqueza? Né? A sua palavra está dizendo que tem pessoas que retêm e caem na pobreza, e eu cheguei a uma conclusão, estava conversando com o Lipe ontem à noite, que a administração, né, a forma de ver a administração através da visão de Deus, ela é diferente, porque quando eu dou, eu sou abençoado, né? O mundo ele não ensina assim. O mundo ele ensina assim: se eu pego para mim, eu vou ter mais, então eu serei abençoado. E na ótica de Deus, na economia de Deus, nós somos abençoados quando nós entregamos. Então, a palavra de Deus, quando ela vem falar para mim e para você sobre generosidade, ela diz que seremos mais e mais generosos quando nós entregamos e não quando nós retemos. E aí a gente precisa entender: e o que são riquezas? Tudo que Deus te deu, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que os seus olhos enxergam, tudo aquilo até que você não consegue ver, mas que você sabe que existe, é de Deus. E se você é filho, é seu, né? A palavra de Deus fala que nós somos herdeiros. Então, tudo que é dele é nosso. E Salmos 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se eu sou filho, se você é filho, é nosso também. Então, quais são as nossas riquezas? Eu e você, a gente é muito inclinado a entender riqueza numa visão financeira, numa visão monetária, né? E não, riqueza é tudo aquilo que Deus fez para mim, para você, para que a gente pudesse usufruir. Ainda quando eu e você muitas vezes não consegue perceber riqueza de Deus nos pequenos detalhes, eu quero dizer para você, meu irmão, que tudo que Ele fez é riqueza para mim, para você, e nós somos entesourados por isso. Amém? Então, se tudo é de Deus, somos filhos, herdeiro, e tudo é nosso. Então, generosidade é o quê? O caráter de Deus em mim. Ele me dá e eu multiplico. Ele me entrega de graça, e de graça eu entrego. Ele me entrega com generosidade, então eu não seguro. Tem um texto de Provérbios que fala que
Quando nós acumulamos aquilo que nós estamos juntando, nem nós mesmos conseguimos pegar, porque vai escorrer entre os dedos. Então, em nome de Jesus, nós vamos ler um texto. E esse texto hoje falou muito comigo pela manhã. Eu nunca tinha parado para pensar nele na visão da generosidade. Então, abra comigo a sua palavra aí, em 2 Coríntios 8. E nós vamos ver aí Paulo falar para a igreja aí de Coríntios, e ele vai falar algumas coisas muito profundas. Todo mundo achou? Amém? Vai falar assim, ó: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar na assistência aos santos. E não somente o fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Aqui, Paulo está escrevendo uma carta e ele está falando para a igreja de Corinto sobre uma igreja generosa. E o que me chamou a atenção, né? E eu quero falar para vocês estiverem anotando aí, a semente da generosidade, ela vai brotar em qualquer situação. Em toda e qualquer situação, eu e você podemos agir em generosidade. Olha que engraçado, está falando lá no versículo, fala assim, ó: pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, no meio da mais severa tribulação. Fala para o seu irmão, eles estavam em tribulação. Eles estavam em extrema pobreza, mas a palavra fala grande alegria. E aí você pode estar perguntando, Paula, como que é isso? Eles estavam em grande tribulação, eles estavam vivendo em extrema pobreza, mas eles tinham alegria. Sabe quando isso acontece? Quando eu e você entende que a generosidade ela é um ato de fé. Ela é algo que faz com que eu e você transborde, independente da situação, porque eu e você, quando nós temos em nós um caráter generoso, que é o caráter de Jesus, eu e você vamos olhar para as coisas numa visão de abundância e não de escassez. Esse povo poderia falar assim, olha, nós não temos porque nós estamos vivendo muitas aflições. Nós não temos nada para dar porque nós estamos vivendo em extrema pobreza. A Bíblia deixa claro, extrema pobreza. Mas aí Paulo fala que eles deram além do que eles tinham. E ainda eles fizeram isso com alegria. Eu não sei se isso constrange o seu coração, mas constrange muito o meu coração. A palavra fala que insistentemente eles suplicavam para que eles pudessem participar na assistência aos santos. Eles suplicaram, olha, eu acredito que eles falavam, olha, a gente não tem muito, mas tudo que a gente tem, a gente vai entregar. Olha, a gente está vivendo uma situação de muita miséria, mas o pouco que está aqui, eu estou entregando. Olha, eu não tenho, eu imagino que eles falavam, eu não tenho dinheiro, mas eu posso colocar esses homens na minha casa. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso dar uma roupa para esses homens. Sabe, a Bíblia ela é muito clara, ela fala que eles insistiram em fazer parte. Isso é um coração generoso. E aqui na Bíblia vai falar que antes, né, eles entregaram a eles próprios, ao Senhor. Eu e você, se nós não tivermos o nosso coração convertido, para a gente entender o que é generosidade, eu e você, a gente vai fazer porque está todo mundo fazendo. É o que o pastor acabou de falar aqui, quando ele falou da oferta do final do ano. Ah, está todo mundo fazendo, o pastor falou, eu vou fazer. Não, Deus não quer isso, isso não é generosidade.
Isso é a gente andar por aquilo que a gente ouve e não por aquilo que Deus está falando com a gente. Né? Generosidade é eu entender, é eu olhar para dentro de mim, como foi no começo do culto, o pastor falou assim, peça para que o Espírito Santo te mostre a generosidade que ele teve com você durante o ano e agradeça. O generoso, ele é capaz de ter percepção de que nada que ele faça em atos generosos é capaz de ser maior do que aquilo que o Senhor faz. Então, em nome de Jesus, não é sobre quantidade, a generosidade não se mensura. O generoso tem um coração convertido e fiel. O generoso, ele tem um coração convertido e fiel. O generoso, ele é aquela pessoa que ele vive tão alinhado com Deus, que sutilmente o Espírito Santo, que é muito mais generoso que cada um de nós aqui, vai soprar e nós vamos obedecer. Porque o generoso, ele não mensura valor, ele não mensura tempo, ele não mensura coisas. Quando eu ministrei aqui, eu falei para vocês sobre a generosidade da gente doar o nosso tempo, da gente ser generosos em tempo com o outro. Então, a generosidade, gente, ela não é mensurada. Eu e você, a gente não pode fazer cálculos. O generoso, ele não calcula, ele obedece. O generoso, ele não para e fala assim, nossa, mas isso aqui... Mas se eu for lá e ficar tanto tempo, vai me faltar tempo para aquilo ali. Ah, se eu ofertar isso aqui no final do ano, vai me faltar. Não. Se eu e você temos um coração assim, a gente não é generoso. A gente precisa pedir para que Deus coloque sobre nós esse caráter. Amém? Então, o texto fala que eles deram além do que podiam. E a Bíblia vai falar que eles entendiam o privilégio de ajudar na assistência aos santos. Meus irmãos, é privilégio, não é peso. O texto vai falar sobre isso. É privilégio quando eu e você olhamos para tudo que Deus nos dá e a gente entende que é um privilégio receber dele, porque você não está conseguindo o que você tem sozinho. É o Senhor que está dando a você. É o Senhor que está entregando a você. E só que quando a gente vai ter que olhar para a generosidade, a gente costuma olhar e pensar assim, poxa, mas eu fiz isso. Não, a gente não fez nada. Eu e você, a gente não faz nada, é tudo o Senhor que nos entrega. E aí Ele dá para mim e para você o privilégio de devolver. De devolver em dízimos, de devolver cuidando de pessoas, de devolver recebendo os santos na sua casa. Eu não sei como que o Espírito Santo fala diretamente com você, mas acredite, eu e você precisamos entender que ser generoso é um privilégio. Amém? Outra coisa, a generosidade nos ajuda a completar a obra em nós e no outro. Olha o que o texto vai falar lá no versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, destaquem também neste privilégio de contribuir. Olha Deus nos ensinando que nós podemos amar, que nós podemos cuidar de pessoas, que nós podemos crescer em sabedoria, crescer em conhecimento. Sobretudo, Paulo está falando, sejam completos e entendam o privilégio de dar, de se doar, né? A Bíblia ela vai falar de contribuir. A gente tem muito problema quando a gente vai falar de dinheiro. Eu já tive muito problema, gente. Eu era uma pessoa que eu era muito calculista. Então, eu calculava todas as coisas. Todas as coisas. Quanto que ia sobrar se eu desse o dízimo, quanto que ia faltar. Quando eu via alguém e Deus pedia para eu ajudar, eu fazia cálculo se aquilo era bom, se não era, o que a pessoa ia fazer com aquele dinheiro que não ia. E, meus irmãos, eu pedi para que Deus me quebrasse dessa visão. Porque eu entendi que tudo que eu tenho não é porque eu faço muito bem as coisas, não é porque eu sou boa no que eu faço, não é porque eu estudei, não é porque eu fiz faculdade, não, é porque Ele em mim me faz próspera. E eu entendi, Senhor, é tudo seu. Então eu virei uma chave na minha vida quando eu falei, Senhor, eu não estou fazendo nada, quem está fazendo todas as coisas é o Senhor. Quem caminha próximo de mim aí já me ouviu contar muitas histórias, onde eu não esperava e Deus
generosamente me entregou e generosamente também Ele pediu para que eu devolvesse, né? Então, no versículo 11, olha só, a generosidade completa a nós e o outro. No versículo 11, olha o que vai falar. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Olha o que está falando. A generosidade nos ajuda a fazer o quê, gente? A complementar a obra. Eu não posso querer usufruir de um fruto que eu não semeei. Eu não posso olhar para um lugar, por exemplo, vamos pensar aqui no nosso templo, né? A gente tem a parte lá de cima para ser concluída. Eu não posso ser a pessoa desejosa em querer que o terceiro andar da nossa igreja fique pronto e fique lindo. Eu não posso só desejar isso. O generoso, ele contribui, ele tem zelo para que a obra seja concluída. Eu não posso ter um missionário, e o pastor Cadu fala muito isso. Eu não quero ser o pastor que envia e não sustenta. E a gente não pode querer levantar 50 missionários aqui na casa, mandar e deixar por conta. Nós temos que ter zelo. Paulo fala aqui, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada no zelo em concluí-la. Eu não posso só querer, eu preciso ter o zelo de ser alguém que ajuda. Eu não posso só querer usufruir de frutos que eu não semeei. Amém? Outra coisa, nossa semente de generosidade, ela traz igualdade. Vamos um pouquinho mais para frente aí no versículo 13. Olha o que vai falar, Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Mas se vocês olharem para esse versículo, não cita aqueles que não semearam nada. Fala de pessoas que Deus deu o privilégio de semear muito. E fala que isso não pode ser peso. Isso não pode ser peso para você. Se você tem uma condição financeira, se você é alguém que tem uma habilidade muito grande, eu não sei aquilo que é seu, que Deus te entregou e que você tem, ou que você faz muito bem. Mas Deus está dizendo que não é um sobrepeso quando a fartura que Ele entrega na minha e na sua mão supre a necessidade daquele que semeou pouco. Não está dizendo daquele que não semeou nada. Está dizendo daquele que semeou pouco. E a palavra fala que um dia a fartura deles também nos suprirá. Olha que bacana, né? Quando a gente olha para isso, a gente entende que generosidade não é uma sobrecarga. Ela é um alívio. Aquilo que Deus me deu pode suprir o outro. Vocês entendem isso? Aquilo que Deus colocou na minha mão pode aliviar o meu próximo. Então, se a gente tiver a nossa mente, eu acho assim que a gente precisa ter o coração tão convertido a ponto da nossa mente entender generosidade. Paulo, eu não tenho nada. Tenho, meu irmão. Você já tem o necessário para você aliviar pessoas. Pode ser na área financeira, na área profissional, pode ser na habilidade de ensinar alguma coisa, eu não sei, mas você é filho, Deus te entesourou. Pegue isso, multiplique ali do outro lado, porque o que tem nas suas mãos hoje é alívio para alguém. A sua profissão, aquilo que você sabe fazer bem, ela é alívio para quem ainda não se descobriu. A sua vida financeira, se Deus te deu fartura, ela é alívio para quem não usufrui daquilo que você usufrui. Então a generosidade, ela traz sobre nós igualdade. A generosidade é justiça de Deus. A gente precisa entender isso. Eu sou generoso não é porque eu sou bom.
Eu sou generoso porque eu quero me parecer com Jesus. E quando eu sou generoso, eu sou justiça de Deus. Eu trago igualdade. Eu trago mais para perto aquele que não pode estar ainda no mesmo patamar que eu, porque às vezes precisa ser transformado também por Jesus. Amém? Então a nossa fartura, ela supre necessidades. E que maior alegria há em ter esse privilégio. Você já foi ajudado por alguém? A fartura de alguém um dia, então, nos aliviou? Hoje você tem fartura? Quem você alivia? Onde a gente está depositando os nossos dons? Onde a gente está depositando a nossa vida financeira? Essa semana eu li uma frase e achei engraçado. Falou assim: olha a fatura do seu cartão de crédito e você vai ver aonde está o seu tesouro. E eu fiquei pensando, realmente, se a gente olhar a fatura do nosso cartão de crédito, a gente desenha muito bem, né? A vida financeira de alguém. A palavra fala que a todos aqueles que Deus deu, Ele espera que sejam bons administradores. Deus é tão generoso que Ele ensina eu e você a se administrar, para que a gente, então, possa aliviar alguém. Deus ensina a mim e a você a ter fartura, para que a gente traga igualdade e justiça de Deus. Olha que tremendo isso, né? E aí eu quero falar para vocês que a generosidade é uma semente justa. Amém? A gente vai ler um pouquinho agora 2 Coríntios 9, do 6 ao 11. Então, 2 Coríntios 9, aí do 6 ao 11. Vai falar assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria, sem pesar, sem ser por obrigação. Deus ama aquele que entendeu o princípio. Deus ama aquele que está buscando essa característica no caráter. Deus ama aquele que não faz porque está todo mundo fazendo. Deus ama aquele que entrega porque entendeu. Pai, é seu, eu estou devolvendo. Obrigada porque o Senhor colocou semente na minha mão e eu posso semear. Amém? E aí o texto vai continuar e vai falar assim: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Quem entrega a semente para mim e para você? Deus. A gente só precisa parar de achar que é a gente mesmo que produz a semente. Paulo, como que a gente pensa que a gente produz a semente? Quando a gente fala assim: nossa, isso aqui que eu recebi esse mês é fruto do meu trabalho, eu trabalhei muito para ganhar isso, eu fiz o que eu podia, o que eu não podia, e a gente começa a achar que toda a fartura que chega na nossa mão é porque a gente é top. E não, aqui vai falar: aquele que supre a semente é o que semeia. Meu irmão, Deus coloca a semente na sua mão. A gente não vai produzir a semente. Ele nos supre. Aqui fala que aquele que dá pão a quem tem fome, Ele dá o pão para nós e Ele ainda ajuda a gente a distribuir isso. Então, é o Senhor que vai providenciar a semente, mas Ele vai entregar isso para quem? Para quem semeia. E aí, Deus me falou algo: tem gente que come a semente. Como assim, Paula? Eu sempre falei isso na minha célula. Eu falo que
um dia eu entendi em Deus que algumas coisas eu ainda não tinha recebido da parte de Deus, porque eu não tinha maturidade, hoje, generosidade e entendimento para receber. Algumas coisas Deus não entrega para nós, porque isso vai tirar o nosso coração dele. Algumas coisas, algumas grandes riquezas que o Senhor tem para mim e para você, Ele olha para a gente e fala assim, esse filho vai fazer igual o filho pródigo, ele vai receber a herança e ele vai sair na vida. Então, tem muita coisa que eu e você retém por uma visão não generosa, por uma visão de ainda entender que parte de mim, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu faço, e não parte de mim, de você, meu irmão, parte do céu. E tem gente que come a semente, o Senhor dá, e a pessoa come. Come para quê? Achando que vai juntar. Em Mateus fala que a gente não pode juntar riquezas nesse mundo, porque a traça vai destruir, vai corroer. A gente já ouviu falar tantas vezes isso, mas o que a gente faz? Junta. A gente junta. E a gente junta para quê? A gente nem sabe por que a gente junta, gente. Vocês já pararam para reparar que às vezes a gente... Pararam para reparar? Ficou certo. Vocês já pensaram que tem hora que a gente junta, e a gente não sabe para quê? A pessoa fala assim, você tem dinheiro no banco, você está juntando para quê? Aí a gente responde assim, tá lá, né, para render uns jurinhos, porque a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente faz, e isso é o quê? Comer semente. Isso é não fazer aquilo que está escrito aqui, que Paulo falou, olha, completem a obra. Isso é não permitir que Deus haja através de nós, é não permitir que a obra cresça, porque a gente está comendo semente. Então, não coma semente. Aquilo que você tem é para multiplicar. Semeie, saia e semeie. Ouça o céu sobre as suas finanças, ouça o céu sobre os seus dons, ouça o céu sobre tudo que Deus te entregou. Ouça o céu sobre a sua vida. A gente acordou, a gente está aqui, isso é a generosidade de Deus, amém? Então, a semente que multiplica é a que semeamos. Não coma as suas sementes juntando tesouro. Então, fala aí para o seu colega do lado. Semente lançada é sinônimo de colheita multiplicada. Semente retida é sinônimo de bolso cheio e vida estagnada. Paula, por quê? Porque, meu irmão, eu conheço muita gente estagnado. Gente, eu convivo com pessoas assim, pessoas que têm tudo, pessoas que têm os milhões na conta. Vida estagnada. Sabe por quê? Porque soa e corre o tempo todo atrás de uma coisa que a terra vai corroer. Por que a vida deles é estagnada, Paula? Porque não conhece a maior riqueza, que é estar com Jesus. Não conhece a maior riqueza, que é ter um Deus e chamá-lo de Pai. Não conhece o privilégio que é ouvir o Espírito Santo falar e pedir para que você semeie, para que você faça algo por alguém, para que você sente com alguém. A maior riqueza, meus irmãos, nós já temos, amém? E para a gente finalizar, quero ler aí com vocês o versículo 11, tá? 2 Coríntios 9, o 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças. Amém? Tudo que eu e você faz com a semente, quando a gente não come ela, quando a gente distribui ela, vai gerar ação de graças. Então que o meu e o seu coração, nessa noite, pare para pensar. Eu sempre paro para pensar, sabe, gente? Se às vezes eu não estou retendo coisas. Para pensar. Aonde está a semente? Às vezes você não comeu ela ainda.
Eu, muitas vezes, quando me dou conta, hoje eu estava pensando nisso, às vezes a semente fica no meu bolso. Não está na minha mão, eu não estou semeando, mas eu deixo a semente no bolso. Eu não comi, ou seja, eu não desperdicei, mas eu guardo no bolso. O que é guardar no bolso? É julgar a hora que eu quero fazer algo. Eu reconheço muitas vezes que Deus me deu, e aí eu falo assim, eu sei que Deus me deu, eu não vou ouvi-lo sobre isso, eu vou esperar para ajudar alguém. E isso é algo que o pastor tem falado aqui repetidas vezes durante esse tema generosidade. É quando eu e você faz algo por alguém, a gente quer saber o que a pessoa fez. A gente quer julgar. Ah, se estivesse trabalhando, não estava pedindo. Se estivesse fazendo isso, tinha comida em casa. Então, o que é isso? É Deus te dar a semente e você colocá-la no bolso. Você quer ser aquele que dirige a generosidade. E eu quero dizer para você que quem faz isso é o Senhor. Amém? Deus nos chamou para ser generosos. E a generosidade, o que eu falei, nós não mensuramos generosidade. Ela está dentro de nós. Ela faz parte do nosso caráter, doador ou não. Né? Paulo aqui ele fala, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou com obrigação. Então, em nome de Jesus, que eu e você guarde essa palavra no nosso espírito, que a gente medite sobre ela e que a gente tenha, né, a coragem, porque tem hora que a gente precisa ser corajoso, para falar assim, Senhor, tudo que eu tenho é seu. Me ensina a multiplicar. Me ensina a multiplicar. Eu vivi algo mês passado, foi algo... Eu falei, nossa, foi muito sobrenatural. O mês passado eu estava atendendo alguns clientes e a gente estava envolvido com algumas coisas aqui da igreja e eu estava envolvida em algo com Deus. E quando eu fui me dar conta, eu falei assim, gente, eu preciso ver a venda da empresa, aquilo que eu cuido lá na empresa, né? E aí eu fui, olhei e comentei com o Lipe. Eu falei assim, nossa, eu... fechei os meus olhos para isso um tempo e aquilo preocupou meu coração. E aí Deus me lembrou de um dia que o Theo tinha 3 meses, eu acho, né, amor? Que a gente foi no Impacto. O Theo era um bebezinho. E eu estava lá no Impacto e o meu coração apertado. E aí Deus falou assim, quando você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. E eu nunca esqueci disso. E esse mês passado Deus me lembrou disso. Quando eu abri a venda, tinha vendido mais do que quando eu fico todo dia ali falando com as lojas. E aí Deus me lembrou, você está cuidando das minhas coisas, eu cuido da sua. Então eu quero dizer para você que Deus é generoso até quando o seu tempo está investido nas coisas dele. Ele é generoso até em coisas que os seus olhos deixaram de tomar conta. Então, em nome de Jesus, que essa palavra entre no meu e no seu coração. E que a gente entenda que generosidade faz parte de algo que Deus quer para a minha vida, que Deus quer para a sua vida. Porque Ele se fez generoso. A Bíblia vai falar que Ele era rico e se fez pobre, para que eu e você fôssemos prósperos. Amém? Então vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos ouvir o Espírito Santo sobre isso que Ele acabou de falar com a gente? Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer, Deus, por toda a semente que o Senhor coloca na nossa mão. Senhor, em nome de Jesus, traz sobre nós a visão de quão prósperos nós somos. Senhor, em nome de Jesus, enraiza os nossos olhos, Deus, no lugar da generosidade, para que a gente veja, para que a gente sinta, para que a gente viva isso, Deus, de uma forma que é a forma que o Senhor pediu para que a gente vivesse. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós toda a soberba do coração, todo desejo por controle, Deus, toda avareza, Senhor, todo desejo de
enriquecer de uma forma que o Senhor não pediu para nós. Senhor, em nome de Jesus, não permita que a gente seja como o homem que a Tua palavra fala, que fartou celeiros e o Senhor pediu a vida dele. Pai, em nome de Jesus, não permita que a gente viva, Deus, uma corrida, Deus, fazendo coisas inúteis, Pai. Em nome de Jesus, Deus, não permita que a gente viva, Deus, os nossos dias gastando, Deus, toda a nossa energia, Deus, de forma que a gente não esteja semeando. Pai, em nome de Jesus, um dia alguém foi alívio para cada um de nós aqui. O Senhor é o nosso alívio, Pai, todos os dias. O Senhor sabe o que é ser alívio, porque no momento das nossas tribulações, no momento da nossa miséria, o Senhor foi alívio e ainda mandou um generoso para cuidar de nós. Meus irmãos, em nome de Jesus, lembre do dia que você precisava de algo e Deus generoso mandou alguém generoso ao seu encontro. E entenda que você é o generoso que Deus quer levantar nesse tempo, em nome de Jesus, para concretizar as obras que o reino precisa, para investir nas pessoas, para gastar o tempo, a vida, cuidando de pessoas. Em nome de Jesus, você tem um propósito, você sabe qual ele é, e eu quero dizer para você, a Érica ministrou aqui no domingo, que generosidade é ter os olhos no propósito. Em nome de Jesus, que eu e você compreenda que para viver o nosso propósito, o coração, a mente vai precisar ser generosa. Nós precisaremos ser respostas de alívio a quem precisa. Nós precisamos ser respostas de coisas concretizadas no reino. Em nome de Jesus, que toda estagnação da nossa mente, que todo desejo que algo aconteça, mas que não me tira do lugar e não me coloca no lugar da generosidade, caia em nome de Jesus. Nos ensina, Deus, a semear ainda que seja pouco. O Senhor conhece as nossas debilidades, o Senhor conhece, Deus, até aquilo que a gente tem agora lá na nossa casa, dentro do nosso armário. Mas, Senhor, nos ensina a ser como essa igreja da Macedônia, em nome de Jesus, que deu mais do que tinha. Que deu mais do que tinha, Pai. E fez isso com alegria. Mesmo quando havia pobreza, mesmo quando havia dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, transforma o nosso coração. Faz de nós, Pai, filhos e filhas generosos como o Senhor. Porque a Tua palavra disse que o Senhor era rico, se fez pobre, para que eu e cada um dos Seus filhos aqui vivessem prosperidade. Senhor, nós não queremos a riqueza do mundo, nós queremos a prosperidade que vem do céu. Em nome de Jesus, Deus, nos ensina a viver isso e entender isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa palavra.